Olá a todas e a todos, sou o Ganha Emanuel, estou aqui estamos dando continuidade ao nosso guia prático de plantas litúrgicas, de identificação de plantas litúrgicas, que é uma proposta do grupo de estudos Glory Golfman, no sentido de avançar na apresentação de alguns vegetais, de algumas espécies, que têm uma presença muito destacada nas religiões afro-brasileiras. Hoje trataremos do acocô, nós estávamos planejando de tratar do dandá, da pripioca e da tiririca. Peço desculpa, inclusive, ao Dr. Anselmo, do Acre, que mora no Acre, mas será no próximo episódio que nós trataremos dessas três plantas, inclusive da pripioca. Como fazemos em todos os episódios, nós temos a preocupação de apresentar a planta no campo da botânica, destacar a planta na sua utilização nas culturas, nas diversas culturas, salientar a importância dessas plantas na promoção e atenção à saúde e, por fim, apontar alguns caminhos, algumas utilizações de relevo das religiões afro-brasileiras. Bom, então, o acocô, a árvore acocô, é uma árvore que tem o nome científico Nilbodia laevis, é uma bigoniácea, Ela é uma árvore de grande porte, de grande altura, E ela é nativa da África. Mas ela já se encontra disseminada em todos os continentes, Agora, ela na África, ela é uma árvore que tem uma presença muito grande na região subsaariana, ou seja, abaixo do Saara. Toda a África Ocidental, África Oriental, África Central e parte da África do Sul, nós podemos observar a presença dessa árvore. Inclusive, ela é tida como uma árvore de fronteira. Por quê? Porque ela, por ser tão alta, ela serve também para delimitar espaços. Essa árvore, nós vamos nos reter aqui ao conhecimento mais voltado à tradição da África Ocidental, de alguns povos da África Ocidental, como os Yorubás, os Fon, os Ibôs e os Haussás, que utilizam largamente essa folha nos seus espaços sociais e também na parte da saúde. Pois bem, em Yorubá, o acocô responde também pelo nome Opaulorum, cajado de Olorum, E os Haussás, que também é uma etnia muito forte, é um povo muito forte dentro da Nigéria, eles chamam o acocô de adurucu. Os Ibôs, é um povo também que divide, junto com os Haussás e os Yorubás, a predominância do território nigeriano. Eles chamam o acocô de ogirici. Bom, do lado dos Fon, na antiga região do Daomé, você tem alguns grupos, Por exemplo, entre os Fon, ela pode ser chamada de Patim, pode ser chamada entre a etnia Tofim como Patima, entre os Gon, ele pode ser chamado Iguiacocô e também pode ser chamada de Selegué. Essas são as denominações mais comuns daquela região ali, que compreende o oeste do Camarões, Nigéria, atual Benin, antigo Daomé e Togo. Mas a presença dessa árvore, ela se dá em toda a África subsaariana, como já foi salientado anteriormente. Fico faltando aqui as denominações de outros povos, E aqui até um convite aos que fazem parte, das nações de origem banto, como os Angolas, que venham contribuir conosco aqui no grupo, coloquem as informações que são muito bem-vindas, serão muito bem-vindas, das denominações, das formas de
de apelidar o acocô, né? Na região de Angola, do Congo, do Moçambique, né? Que elas existem muito lá e são utilizadas, inclusive, em termos litúrgicos. Bom, agora, o acocô, quando a gente fala de uma árvore como o acocô, a gente fala de uma árvore de uma dimensão semelhante ao iroco, ao iguiopé, né? São árvores sagradas. São árvores que trazem em si mitos, trazem lendas, né? São árvores ancestrais. São árvores que, como entre os gimbôs consideram, são árvores da vida, né? O igirici. São árvores que fazem parte da convivência social. O acocô, por exemplo, nas feiras das localidades, das aldeias, das cidades, né? Se comumente eles fazem feiras, onde reúnem os comerciantes da região. Essas feiras elas são feitas de barracas, e essas barracas são feitas com a madeira do acocô, né? Quando termina a feira, eles abandonam o sítio da feira, e ali onde estavam as barracas fincadas no chão, provavelmente elas brotam, né? E aí surgem mais jacocôs. Então o acocô ele é disseminado, inclusive, pelo próprio comerciante, quando estabelece suas feiras locais. Porque eles levam esses galhos do acocô e quando ficam na região, na área, né, da cidade, aqueles galhos e depois sai, aquele acocô ele brota, né? Então prolifera de várias formas. Uma outra questão que é muito importante salientar em relação ao acocô é que essa árvore é tida como uma árvore da consagração. Ou seja, ela é uma árvore pela sua imponência, pela sua presença, ela é considerada como uma árvore de consagração dos soberanos. Por exemplo, a tradição iorubá, né, quando vai se consagrar um soberano, seja ele um alafim, seja ele um obá, seja ele um oni, né, seja ele um alaê, no rito da consagração, eles utilizam a folha do acocô ao redor da cabeça desse soberano, simbolizando a realeza, né? Então a importância dessa folha ela é muito grande para as civilizações africanas, e em específico as civilizações da África Ocidental, né? E essa passagem da entronação, né, da consagração de um soberano, ela também pode ser, de determinada maneira, observada entre nós, nas religiões afro-brasileiras. Por quê? Porque essa folha ela é usada em algumas ocasiões muito especiais, né? No caminho, por exemplo, espiritual de um homo-orixá, de um filho de orixá, ela é utilizada principalmente no sétimo ano, na obrigação de sétimo ano, ou na devoção de sétimo ano daquele iniciado, ou do Egê, que se fala, né? E essa folha serve nessa cerimônia. Por quê? Porque ela é uma folha de consagração. Em 7 anos, na vida de um iniciado, significa a senioridade, a maturidade, né? É a etapa em que ele se torna um irmão mais velho, né? Um ebome. Então, essa folha ela tem uma presença muito grande nessa parte do rito. E em paralelo com o que acontece na África, né, como folha de consagração, ela é utilizada nos ritos religiosos afro-brasileiros também como uma folha de destaque, de senioridade, né, de propriedade, né, para os iniciados. Bom, essa folha aqui, vocês podem observar, quando vocês olham essa folha, vocês podem saber que essa folha aqui é uma farmácia viva, né? Os saberes tradicionais africanos, se a gente fosse debruçar, se a gente fosse dedicar, pesquisar a utilização dessa folha na saúde, né, dos iorubás, dos fon,
dos ibôs, dos rauçais, a gente vai observar vários princípios ativos, né? O mais conhecido é que ela é uma folha antioxidante. Além disso, ela é uma folha antimalágicas. O que é antimalágica? É antipaludismo, antimalária, né? Que são doenças muito recorrentes naquela região da África Ocidental. Elas são folhas antirreumáticas, antifúngicas e antimicrobianas. Então vejam vocês que o universo de atuação dessa folha no campo da saúde é muito grande, né? Na Nigéria e na Costa do Marfim, por exemplo, a decocção, ou seja, você ferve a água, né, e bota a casca do caule dessa árvore, ela é usada até no combate no tratamento da epilepsia de crianças, né, para diminuir as convulsões entre as crianças. No Senegal, essa folha, a casca desse caule também, é usada no tratamento do reumatismo, para diminuir as dores do reumatismo, e há quem diga que principalmente na região ali do joelho, né, que são dores que as pessoas de mais idade têm, e essa folha é muito utilizada. Bom, agora, na realidade, não fica somente por aí, tá? Ela alivia a dor, né? Ela alivia a dor, como eu já falei, no reumatismo e na artrite. Ela é cicatrizante, ela ajuda a cicatrizar as feridas e as lesões. Ela, como já foi dito, ela combate a epilepsia e ela também ajuda a diminuir a dor de dente, por exemplo, né? O extrato da folha, que pode ser adquirido a partir da fervura das folhas, né? Quando você ferve a água, bota um pouco dessa folha, né? Uma colher de chá para uma xícara d'água, né? Que é a quantidade. Ferve a água, deixa em infusão. Depois você deixa ela esfriar, né? Temperatura ambiente. Você pode fazer um gargarejo com essa folha e que você vai ajudar no tratamento da dor do dente, por exemplo, porque ela é analgésica, né? E ela tem também propriedades dermatológicas, porque ela é antifúngica. Então ela tira infecções, tira fungos, tira bactérias. Ela tem muita propriedade da proteção do organismo, né? Ela serve também em forma de chá para debelar as dores de estômago, né? A casca dela pode ser usada e as folhas também em forma de chá para diminuir as dores de estômago. E agora, uma novidade que quando eu estava pesquisando eu achei muito interessante em relação ao acocô. Ela é uma folha, não poderia deixar de ser, da fertilidade. Ela é uma folha usada para as mulheres da África Ocidental para que tenham os partos tranquilos, que ajudem, né, na hora do parto e ajudem a fortalecer o útero. Olha o potencial que essa folha tem. Agora vamos botar aqui bem claro. Essas informações que nós estamos trazendo faz parte de todo o patrimônio da sabedoria tradicional desses povos, né? Dos Yorubás, dos Haussais, dos Ibôs, dos Fon, né? Que ocupam aquela região da África Ocidental. Essas informações elas vêm de uma bibliografia, ou seja, de livros, de produções que já estão sendo trabalhados pela academia, né? Pela ciência, tá? Mas nós não estamos aqui no nosso grupo de estudos, Braulio Kaufmann, querendo substituir a atuação do profissional de saúde, tá? Nós simplesmente estamos relatando que essa folha é usada tradicionalmente, né, no tratamento desses problemas de saúde. Mas nunca você substitua essa palestra, substitua um profissional de saúde por essa palestra, pelo conhecimento dessa palestra, tá? Então, se você tem um problema de dor de estômago,
se você está gestando uma criança, se você está com problema de dor de dente, o primeiro lugar que você tem que ir é no profissional de saúde, tá certo? Essas informações que nós estamos trazendo aqui é para chamar a atenção da necessidade que a academia, que a ciência tem de fazer um estudo mais aprofundado de todo esse patrimônio imaterial construído há milênios de povos, né, que utilizam essa folha aqui para a sua saúde, tá certo? Bom, além da questão da fertilidade, como eu disse antes, ela serve no tratamento da malária, do paludismo, né, muito recorrente naquela região da África Ocidental, e também antidiabética, tá? Pesquisando sobre o acocô, eu encontrei mais de 800 artigos científicos, tá? E não é um consenso a utilização dessa folha, por isso nós temos que tomar muito cuidado, né? E sugerir, né? Ajudar com que as pessoas que hoje ocupam os espaços das universidades, que tenham um olhar para essa folha e para a utilização que diversos povos têm dessa folha na promoção da saúde, tá? E se eu saber que no Brasil não é muito cultivado, eu por exemplo, eu sempre tive no acocô uma planta mais relacionada à questão litúrgica, à questão do culto, do que à promoção à saúde. Pesquisando, eu fui descobrindo que essa folha, além da importância cultural e a importância religiosa, espiritual, ela tem uma importância na medicina muito grande. Assim como outras folhas, por exemplo, posso citar aqui, por exemplo, o orobô, né, que tem uma larga utilização no campo da saúde na África e que aqui no Brasil ainda está por se descobrir, por se valorizar da forma que merece essa espécie vegetal. Bom, agora vamos partir para a nossa fase final do episódio, que diz respeito à nossa religião, tá? Então, como nós aqui estamos falando de uma árvore que culturalmente é chamada de árvore de consagração, a gente pode fazer um paralelo à utilização dessa folha nos espaços dos territórios sagrados afro-brasileiros. Ela vai ao encontro dessa utilização. Realmente ela é uma folha de consagração, né? É uma folha de senioridade, ou seja, é uma folha em que estabelece um grau de destaque à pessoa que a utiliza, né? É tida como uma folha da prosperidade nos nossos territórios, né? É utilizada para atrair prosperidade, atrair dinheiros e, mais do que dinheiro, atrair bons filhos, né? Bons integrantes das comunidades religiosas. Essa é uma folha que nos traz pessoas que agregam valor às nossas práticas religiosas. Então, ela é muito bem quista em todo o território sagrado afro-brasileiro. Tem uma curiosidade que eu acho muito interessante, quando você vai à procura de uma roça, né, por aí, pelo interior, e as pessoas não sabem muito bem onde é que fica a casa de santo, é só olhar para cima. Olha para cima. Se você olhar para cima e você avistar uma palmeira de um mariô, provavelmente a casa de santo é ali. Ou, se você olhar para cima e você avistar um pé de acocô, é ali que é a roça que você está procurando. E geralmente você vai encontrar a roça olhando para cima, né? Porque as árvores de acocô, elas são muito altas. Então elas se destacam numa planície, por exemplo. Então, para facilitar a localização do que você está à procura, né, a folha do acocô também serve. Bom, essa folha, nos territórios sagrados, ela por ser sagrada, né, assim como o Ipeçã, o birreiro, assim como o iroco, assim como o iguiopê, assim como o ajobi, né, a aroeira, elas são envoltas de ojais,
brancos, né? Ou jaz coloridos, né? Por quê? Para sinalizar que aquela árvore ali é uma árvore sagrada, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado no ambiente sagrado, no território sagrado religioso afro-brasileiro, com essas árvores que trazem toda uma memória, que trazem uma utilização ancestral, né? A presença ancestral, né? Essa folha também é utilizada nos territórios, nos cultos aos Gengunguns, né? Ela tem uma utilização muito grande. Ela tem uma utilização muito grande na louvação a Yansan, por exemplo, né? Então é uma folha muito especial, a folha do acocô. Ela é utilizada nos banhos, né? Nos banhos, seja compondo os jabôs, consagrados para determinados orixás, voduns, mas também ela é utilizada em forma seca, né? Em defumação. O pó dela também pode compor outros preparados para determinadas finalidades, não é isso? E cada casa tem sua receita própria, né? Nós aqui no grupo de estudos não viemos aqui passar receita, não é isso? Respeitando a individualidade e a identidade de cada raiz, né? Mas dizer que essa folha é utilizada nos jatins, né, nos preparados, não tem problema. Isso aí é verdade e é realidade nas casas de santo. Então, minhas caras e meus caros, o episódio de hoje falou do acocô, da importância que essa árvore tem para a nossa cultura, para a nossa saúde e para a nossa religião, certo? É comum a gente, quando entra numa casa de santo, avistar essa árvore com um ojá bem bonito ao redor dela, né? Porque ela representa realmente muito valor para a nossa espiritualidade. E uma vantagem que ela tem, que é a vantagem ambiental. Ela é de fácil reprodução, né? Ela se prolifera tanto por semente quanto por estaca. Ou seja, ela pode, se você reparar, como ela já está disseminada no nosso território nacional, às vezes você consegue até encontrar um pé de acocô numa mata. É raro, mas não é impossível. Por quê? Porque ela pode ser disseminada pelo vento ou pelos animais, né, que comem os frutos dela e espalham adiante, né, espalham pela área onde eles vivem. Mas a forma mais comum de se plantar o acocô, e aí geralmente a gente aproveita, né, vai ter função na casa do Ogã Jassanã e vai precisar de muitas folhas de acocô. Então o que se faz? Se corta um pedaço, né, do galho, tira as folhas que vai ser utilizada e aquela estaca, aquele galho, você pode dividir em vários pedaços, certo? Geralmente, quando a gente corta uma estaca, a gente corta diagonal, de forma diagonal, e não na forma reta, porque facilita a germinação dela, tá? Você fazendo isso nessa estaca, você bota ela de molho 2 ou 3 dias na água, tá? E aí você vai notar que começa a surgir os polípolos, umas nervuras branquinhas, que é o início de uma raiz. Quando elas começam a se proliferar no tronco, na parte da água, é a hora da gente colocá-la na terra, né? E aí existem duas maneiras de se colocar. Seja ela deitada na terra, onde ela vai surgir vários brotos da árvore, ou ela ser colocada verticalmente, tá? Então você pode colocar na terra horizontalmente, deitada, ou você pode botar em pé, verticalmente, tá? Isso depende de casa para casa. O certo é que ela vai vingar. Ela é uma planta que resiste à seca e resiste à água. E hoje eu aprendi,
né, que a gente sempre aprende, né, do meu mais velho, que ela também resiste ao fogo, certo? Então, é uma árvore que ela veio mesmo para vencer, né? O acocô, ela é a confirmação pela sua imponência, pela sua força, a sua raiz é muito forte também, de que ela é uma árvore de consagração, ela é uma árvore que vem nos fortalecer e nos trazer a cura espiritual e a cura física, né? Pelas várias possibilidades que eu coloquei aqui nesse episódio para vocês. Então é isso, tá? Agradeço muito a atenção de todos. No próximo episódio nós trataremos o que trataríamos hoje, né? Que seria a priprioca, o dandá e a tiririca. Só eu optei por tratar hoje o acocô porque a pessoa que vai dividir esse episódio comigo não pôde estar presente, ela está ocupada em outras funções, né? Então eu optei por, na próxima oportunidade, apresentar essas 3 ciperáceas, né? Esses 3 tubérculos, que também são muito importantes para a nossa religião. Peço a todos que façam suas observações. Aqui foi feito um convite aos angolas, né, aos nossos mais velhos, que na realidade nós devemos muito a esse povo, né? Os angolas, em relação aos vegetais, são tidos como os mais sabedores das folhas, porque foram também os primeiros a se desenvolverem, a se empraiarem no nosso território nacional, foram os primeiros que estabeleceram trocas com os originários, né? Então eles são detentores de grande conhecimento sobre as folhas, e eles utilizam o acocô. Então eu fiz um convite, nós falamos de várias denominações, né? Das etnias, de grupos, né? Linguísticos da África Ocidental, mas nós não sabemos qual o nome que o acocô tem em Angola, em Benguela, em Moçambique, em Cabinda, em Matamba, né? E gostaríamos de pedir aos angolas que nos socorram nessa dúvida nossa. Então é isso, pessoal. Faça a sua observação, contribua no chat do episódio e até a próxima.